Olá pessoal, muito boa noite, pode ser bom dia, boa tarde, depende de quando você está assistindo esse vídeo. É um prazer enorme a gente ter mais essa oportunidade para falar sobre o Espiritismo. E hoje em especial um tema muito esclarecedor acerca do que acontece com o espírito, né, após o seu desencarne. Então vamos aproveitar esse momento para a gente se conectar, se acalmar, se conectar com Jesus, né, com Deus, nosso Pai maior, e agradecer por essa oportunidade bendita. Possamos cada um, no íntimo do seu coração, agradecer a Deus por essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, de troca. Que Deus nos abençoe com tantas oportunidades, que essa é mais uma delas. Que possamos, cada um que está escutando, participando desse estudo, receber em seu coração aquilo que for melhor para o seu consolo, seu aprendizado, e que possamos ser multiplicadores, Senhor, da Tua boa nova, das máximas do Cristo. Fica conosco, graças a Deus. Muito bem, então vamos ao tema. O tema de hoje é perturbação espiritual. Está na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, que trata do retorno à vida espiritual, né, da vida corporal para a vida espiritual. E as questões da 163 a 165 são só 3 questões, mas Kardec comenta bastante, né, na terceira e última questão, na 165, trazendo vários esclarecimentos assim, super importantes para a gente, né? Então, para a gente começar a nossa reflexão, vamos pensar o seguinte, que todos nós, né, de alguma maneira, a gente quando desencarna, a gente está passando por um processo como se a gente estivesse dormindo, né? Então você imagina, você está dormindo, aí você acorda. Ninguém acorda assim, opa, tô lindo maravilhoso, e vai trabalhar e vai fazer as coisas. A gente sempre acorda assim meio, onde é que eu tô? Né, se espreguiçando ali, entendendo, acordei, tenho que fazer as coisas. É claro que a gente acorda no susto, sai fazendo, né, mas muitas vezes quando a gente está com um tempo assim que a gente acorda com calma, a gente fica meio ali, despertando. É o que acontece com o espírito quando ele desencarna, né? Ele vai passar por um período ali de entendimento, onde é que ele está, por quê, de que forma. Muitas vezes esses espíritos são colocados em estado, né, de sonolência, para que eles não sintam as vibrações daqueles que ficaram. Alguns espíritos, eles sequer dormem, eles ficam muito perturbados, envolvidos nas vibrações da morte, no apego à matéria, ao corpo físico, né? Alguns ficam muito preocupados, né, com o que eles deixaram aqui, com as pessoas que ficaram aqui, quem vai cuidar dessas pessoas, quem vai dar atenção para essas pessoas. Então, sempre há muitas possibilidades, muitos cenários envolvidos num espírito, né, quando ele acaba de desencarnar. E no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz por Chico Xavier, ali no capítulo 13, 14, 15, André Luiz narra a história de Dimas, né, um médium, um trabalhador que ele tinha desencarnado, e como é que foi esse estado, né, pós-desencarne dele. E é muito interessante porque tem várias etapas, né? Uma das etapas é antes do desencarne. Então, ele estava muito adoecido e a família dele envolvida com ele, André Luiz narra que era como se fosse um emaranhado de fios envolvendo, que impossibilitaria, né, que a espiritualidade superior fizesse ali o desenlace daquele espírito do corpo no momento do desencarne. E porque a família estava muito apegada ali, né, com muito sofrimento. Então, André Luiz, ali, o mentor, né, que está orientando e gerenciando a situação, ele conta para André Luiz que eles vão fazer uma melhora, né, vão fazer uma doação de fluidos, e então Dimas vai ter uma aparente melhora. E que nessa condição da aparente melhora, os familiares poderiam então se afastar um pouco dele, melhorar as suas vibrações, né, de forma mais positiva, mais confiante, e que então o processo de desencarne seria mais tranquilo de ser feito. E assim foi. Dimas dá uma recuperada, a família ficou muito surpresa, os médicos ficam surpresos, e então ele pede à esposa, né, que vai descansar, que estava ali ao lado dele há muito tempo,
e então o filho se afasta, ela se afasta, e então a espiritualidade começa o processo de desencarne, né, de desatar os laços que uniam, né, o espírito, o perispírito de Dimas ao seu corpo físico. Esse processo ele vai se dando ali durante algum tempo, né? Dimas então André Luiz narra o cordão, né, um cordão prateado, né, que conecta o perispírito ao corpo. Então depois que passa por esse processo, né, de desenlace, Dimas é levado, né, ele participa ali do velório. Segundo narra a história, é um momento importante para ele ter aquela consciência, né, clara de que ele realmente desencarnou. E no velório acontece uma coisa interessante, que a conversação das pessoas que estavam naquele velório, uma das pessoas que estava lá, ela começa a elogiar Dimas, falar bem dele, como ele era um trabalhador, dedicado, etc e tal, né, marido, família. E passou, depois dos comentários, ele lembrou, ele falou assim, mas é porque Dimas ele foi o único que viu um assassinato que tinha acontecido na cidade, um crime. E as pessoas então, como assim? Ele viu, ele sabe quem foi? E a pessoa fala, ele sabe quem foi e vai levar com ele pro túmulo, porque ele era uma pessoa muito discreta, né? Tentando elogiar, acabou contando uma fofoca. E que nem sabe ser verdadeira, porque segundo ele, quem tinha contado para ele era um pároco que tinha recebido a confissão e que também tinha desencarnado, ou seja, ninguém tinha como provar que aquela história era verdadeira. Só que quando ele começa a narrar essa história, ele traz a vibração de toda aquela ocorrência. E quem se aproxima? Os espíritos desencarnados relacionados àquele crime. Então começa a haver uma perturbação naquele ambiente do velório por conta da conversação que as pessoas começaram a ter, né? Então eu queria, a história vai se desenrolando, né? Não vou me estender muito, mas eu queria pegar essas duas partes para a gente entender o grau de responsabilidade que nós temos, né? Quando há o desencarne de alguém. Então, assim, tem gente que fala assim, vamos orar para que ele pare o sofrimento. Deus é que sabe o quanto ele precisa passar por aquela dor, por aquele sofrimento, para que ele possa expurgar, espiar, né, as suas necessidades e se melhorar, aprender. Tem gente que fala assim, não está na hora de morrer, é muito jovem, é muito cedo, não, pelo amor de Deus, deixa ele ficar. E fica nesse apego. Então, assim, é uma questão de fé, né, da gente entender que cada um passa por aquilo que necessita e que precisa e que Deus sabe o momento de cada um, né? A espiritualidade superior ela recebe a autorização ou não para auxiliar, nos auxiliar no momento do nosso desencarne. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente vai visitar um doente, uma pessoa em estado terminal, em cuidados paliativos, né? Ou não necessariamente, a pessoa que simplesmente está ali hospitalizada ou em casa, que a gente possa orar, né, com abertura de mente, com caridade, pedindo que Deus a envolva em vibrações de luz, de paz, pedindo que ocorra o melhor possível para aquela pessoa. E o melhor possível pode ser o desencarne, muitas das vezes, né? Às vezes a pessoa já espiou o que era necessário para ela, ela já pode retornar à pátria espiritual, mas infelizmente o apego à matéria ou ao apego da família impede que há esse desenlace de maneira tranquila, né? Acaba sendo de uma forma muito sofrida. Então, que as nossas orações para as pessoas que estão passando por dificuldades sejam orações de amor, de caridade, né? Amor, de compaixão, né? Uma oração de compaixão para que todos os envolvidos, né, tanto os familiares quanto a pessoa que está talvez em vias de desencarnar ou não, que todos possam ser envolvidos em vibrações de muita luz, de muita paz, né? E depois a outra cena, né, que me marcou bastante nessa história, a cena do velório em si, né, ela traz, tem uma terceira cena também que eu vou falar daqui a pouco, mas a cena do velório ela traz um ponto muito importante, né, que é a nossa postura no velório. Não só no velório, mas a nossa postura em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, não importa onde eu esteja, a minha postura, o meu pensamento, a minha vibração, a minha conversação, ela vai determinar o nível vibracional daquele lugar, daquela situação. Então, quando as pessoas, no intuito de elogiar Dimas, começam a trazer um assunto que não tinha nada a ver com aquela história e que não era um elogio, na verdade acabava sendo ali uma fofoca, né? Uma história sem propósito, né? Sem importância,
acaba aproximando espíritos que tem a ver com aquele assunto e que não tem nada a ver com o velório. E aí o que acontece? Um desses espíritos se aproxima, que era justamente a pessoa, o espírito da pessoa que tinha cometido o crime, que já havia desencarnado também, pedindo auxílio, né? Então ele fica ali, meu Deus, Dimas morreu também, nossa, ele era um homem tão bom, ele já morreu, cadê ele? Eu quero falar com ele, ele precisa me ajudar, ele precisa me tirar dessa dor, desse sofrimento, e começa a criar uma vibração, uma perturbação muito grande, né? E isso acaba influenciando outras pessoas, né? E acaba que as outras pessoas também vão se perturbando, e aí pronto, aí a coisa desanda de uma maneira assim, que a gente vai perder o controle, né, do equilíbrio, podendo atrapalhar e influenciar todo mundo. Inclusive assim, tem a narrativa, né, de vários espíritos colocando, inclusive também nas obras de André Luiz, se eu não me engano, em Ação e Reação, no capítulo 18, quando ele trata de desencarne coletivo, eu não tenho certeza, mas enfim, tem essa narrativa, né, que fala da questão de como os cemitérios às vezes são povoados por muitos espíritos, né, que ainda permanecem presos aos seus corpos, né, vítimas de suicídio, de acidentes graves, mas independente da situação da morte, o que mais importa é o quanto aquele espírito está ou não apegado à matéria, o quanto ele está ou não apegado às coisas que ele deixou aqui. Isso faz uma diferença gigantesca na condição que esse espírito vai se encontrar no plano espiritual. Então, fica uma lição muito importante para todos nós, que a gente realmente possa lidar, né, nessas situações sempre com muito equilíbrio, né, com muita paz de espírito, contribuindo para todos que estão ali e para nós também, inclusive, né? E a outra cena que eu também queria lembrar aqui com vocês, né, nesse caso do Dimas, é que Dimas também, quando ele está nesse processo de desencarne, ele fica um pouco em estado de perturbação, porque ele estava muito, mas muito preocupado com a esposa e com os filhos que ele deixara ali, né, ainda encarnados. Então, essa preocupação com a família, que no final acaba sendo falta de fé, se eu confio em Deus profundamente, eu vou saber que a minha família vai estar amparada dentro das necessidades dela, né? E que se eles estão passando por aquilo é porque algo também é necessário, né? Que eles passem. Então, essa preocupação, ela também traz um grande transtorno, né? Uma grande perturbação para o espírito que está desencarnando, né? Então, esse também é um outro ponto assim fundamental para a gente refletir sobre esse tema. E, por último, mais um pedacinho dessa história de Dimas, né? É que quando ele está nesse processo, né, de desencarne, sendo auxiliado pelos amigos espirituais e tudo, André Luiz questiona, né, o mentor, se ele seria um suicida, porque ele havia desencarnado antes da data prevista, né? E o mentor explica para André Luiz que não, porque o que tinha causado a antecipação do desencarne dele tinha sido o grande esforço que ele movera pelo sustento da família. Tinha sido pelo desgaste físico do corpo, né? Do trabalho que ele fazia, que ele era uma pessoa dedicada, muito trabalhadora, né? Então, era um suicídio inconsciente, porque ele estava maltratando o próprio corpo, né? Mas ele não seria encarado como suicida, porque ele não tinha a questão da falta do amor próprio, ele não tinha a questão do de querer sair dessa vida, né? Ele não tinha essas questões. Então ele não seria tratado como suicida, né? Inclusive no livro até André Luiz fica, né, meio assim, e o mentor fala, olha, eu não conheço o seu passado. André Luiz depois fala, provavelmente ele conhecia, não quis falar para não, né, não causar um constrangimento, por respeito, porque André Luiz foi chamado de suicida, né? Ficou ali no umbral durante anos, para poder até adquirir, né, mais clareza, né? E aí então há uma comparação inevitável, né? Quando André Luiz tinha uma vida, né, comum, normal, mas entregue a determinadas atividades, determinados momentos, prazeres, né, da matéria, que comprometeram, né, de certa forma, o seu corpo físico, e então ele despertou nessa condição. Então essa outra cena, né, dessa história também bem interessante. História essa que permeia aí 3, 4 capítulos ali do Obreiros, né? Então eu recomendo muita leitura desses capítulos, né? São muito elucidativos acerca desse tema.
Então vamos ver um pouquinho aqui o que o Livro dos Espíritos fala, né? Para explicar algumas coisas do que a gente já falou e abordou aqui e acrescentar mais algumas. Então, Kardec pergunta aos espíritos na questão 163, ele pergunta assim, deixa eu só pegar aqui no meu livro também. Então, Kardec pergunta, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Os espíritos respondem, imediatamente não é bem o termo, né? A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então, a espiritualidade ela esclarece, né, que normalmente a alma depois que desencarna, Kardec usa o termo alma para o espírito encarnado, né? Então, quando ele desencarna, esse espírito ele vai passar por um momento ali breve de perturbação ainda para entender qual é o estado dele, qual é a situação, qual é a condição dele, né? E aí, seguindo, Kardec pergunta na questão 164, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? E a espiritualidade é taxativa em falar, não, depende da elevação de cada um. Então, mais uma puxadinha de orelha para a gente aqui. Se nós quisermos ter um desencarne, um desencarne não, se nós quisermos chegar no plano espiritual após o nosso desencarne, com menos isento, a gente não vai estar, mas com menos perturbação, que nós possamos trabalhar a nossa elevação espiritual. Porque quanto menos apego tiver à matéria, ao corpo físico, às dores, ao sofrimento, quanto menos apego tiver, maior vai ser a minha libertação desse estado material quando eu chegar no plano espiritual. Só que a gente também não pode confundir o desapego à matéria com o desprezo ou pouco caso aos recursos materiais tão preciosos para o nosso processo evolutivo. A gente não pode pensar que a falta de cuidado que eu tenho comigo, com a minha casa, seja desprendimento. Muitas vezes é preguiça, ou muitas vezes é um transtorno, uma depressão, que a pessoa não consegue se cuidar, não cuida, né, da sua própria casa. Então são considerações que a gente precisa fazer, né, acerca de cada um de nós. Mas no nosso íntimo, cada um de nós ele vai saber, né, o tamanho do desapego. E é importante que a gente pratique esse desapego aí para que a gente possa ser mais feliz, né? A gente possa ter uma vida mais plena, né? Bom, continuando aqui, o que os espíritos continuam respondendo a Kardec? Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Ou seja, aquele espírito, né, que já tem uma evolução, que já teve um progresso, ele se reconhece ele quase que imediatamente, né? Então, assim, ele desencarna e, opa, desencarnei, estou aqui, né? Perdi meu corpo físico, voltei para a pátria espiritual. E aí, enquanto que o homem carnal, né, o homem preso à matéria, aquele cuja consciência ainda não está pura, nós, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, gente, é um exercício muito importante para todos nós fazermos, né? O que realmente me importa, o que realmente eu dou importância. E eu conheço pessoas muito próximas a mim que falam assim, ah, aí não, é o meu, não, pode doar tudo, pode levar tudo, pode não sei o que tudo. Aí eu falo assim, por que você não faz isso em vida? Por que você fica acumulando coisas que você não usa, não tem utilidade, não servem para nada? Está acumulando isso para quê? Porque você não vai levar nada disso quando desencarnar, né? Mas a pessoa fala assim, não, mas isso aí não importa para mim e tudo. Então, assim, a gente precisa expandir a nossa consciência para que a gente possa se enxergar e se ver como nós realmente somos, né? Espíritos ainda apegados à matéria, espíritos ainda devedores, mas com uma grande aspiração ao progresso, à melhora, né? Porque hoje nós já temos um guia, que é Jesus. Já temos um mapa, né? Que os ensinamentos de Jesus ali, né? Nos dando os caminhos diversos, né, com suas parábolas, os seus ensinamentos. E temos a bússola aí, né, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho, comentado pela espiritualidade superior, dizendo exatamente ali, mastigando, né, todos aqueles dados do mapa ali, todo mastigadinho, ele praticamente um GPS, né, indicando por onde a gente deve ir, que caminho a gente deve percorrer. Então, a gente precisa investir mais tempo no nosso aprimoramento espiritual, no nosso aprendizado, no nosso conhecimento, para que a gente realmente
tenha uma vida plena, encarnada, e no momento do desencarne que a gente não fique assim tão perturbado, né, tão molestado ali pela nossa condição. Bom, e a pergunta 165, Kardec pergunta aos espíritos: o conhecimento do espiritismo, ele exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Ou seja, eu conhecer a doutrina espírita vai influenciar na duração da minha perturbação? E os espíritos falam: influência muito grande. Ou seja, conhecer a doutrina espírita em profundidade, saber da minha realidade espiritual, conhecer, né, a realidade espiritual no plano espiritual, exerce uma influência muito grande nesse estado. Né? Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática compreende, né, a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, o que os espíritos estão colocando para a gente? Olha, você estudar o espiritismo até ajuda, mas o que ajuda mesmo é a prática no bem e a consciência pura, consciência tranquila, né? Isenta de maldade, isenta de pensamentos maldosos. Então, quando a gente pensa assim, porque a gente pode até achar assim, o Espiritismo está dando um privilégio para a gente, né? De certa forma, sim, o Espiritismo ele te dá um privilégio de você conhecer a vida espiritual, você saber como se processa, você entender sobre o desenlace do espírito, você saber que o espírito desencarna, que ele tem uma vida pós-morte, né? Que você vai encontrar provavelmente ali com espíritos que você tem alguma afinidade. Tanto na história que eu estava contando no início, né? Sobre Dimas, Dimas ele ora pedindo para encontrar com a mãe, né? Chama pela sua mãe, a mãe vem visitá-lo, o consola, o coloca no seu colo, né? No momento que ele está deitado, esperto, ela coloca a cabeça dele no colo dela. Ela fica ali um tempo e diz que ela precisa ir, mas que em breve ela voltaria, que ela estaria cuidando, né? Então, assim, se a gente já tem consciência disso tudo, né? Isso favorece, facilita. A gente brinca, né, no movimento espírita, assim, com jovens, enfim, entre amigos, tipo assim, olha, se você achar que você morreu, né, faz uma oração e procura um caminho de luz, né? Procura uma luz e segue essa luz, né? Porque a gente vê o relato de muitos espíritos, né, que não oram, não sabem orar, ficam num estado de perturbação gigantesco, se dizem abandonados, largados. Os espíritos de luz vão até eles, eles se sentem incomodados com aquela luz, não querem ir com esses irmãos, né, de luz que vão ali para resgatá-los. Então, se você achar que desencarnou, faça uma prece de coração, de alma, né, pede a Deus proteção, orientação, né, resgate do seu espírito protetor, dos seus entes queridos, que ninguém, a misericórdia divina não falha para ninguém. E o que implica, né, numa grande dificuldade dos espíritos no plano espiritual, como a espiritualidade está colocando aqui no livro dos Espíritos, é justamente a ausência da consciência pura e a ausência da prática no bem. Então, a falta da caridade, a falta de amor ao próximo, a falta de disponibilidade para auxiliar quem precisa, faz com que a gente corra o risco de chegar no plano espiritual, né, num estado de perturbação ainda muito grande. Né, muito grande. Inclusive, no livro Ação e Reação, capítulo 18, também de André Luiz e Chico Xavier, narrado ali um caso de desencarne coletivo, né? Onde tinha havido uma queda de avião e tinha desencarnado acho que 14 pessoas. E dessas 14 pessoas, se eu não me engano, acho que eram 6 pessoas que poderiam ser resgatadas pelos mentores. Por quê? Porque elas tinham uma condição, uma predisposição espiritual que favorecia esse resgate. Mas parece que 8 dessas 14 não teriam como ser resgatadas pela condição espiritual que elas se encontravam. Então a gente vai vendo nesses depoimentos, né, a importância de, enquanto estamos em vida, a gente buscar uma boa vida, né, buscar amar ao próximo, né, a gente buscar fazer o melhor que nós pudermos com os recursos que nos são dados, que nos são concedidos, né, para que a gente possa ter uma vida plena, uma vida boa, né, uma vida feliz. E depois dessa questão 65 que nós lemos, Kardec ainda faz alguns comentários que eu vou trazer aqui alguns pontos para vocês, né? Então, por exemplo, Kardec coloca assim: por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura se orientar sobre a situação.
A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece o pensamento. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa ela é, a perturbação, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram, né? E aí Kardec vai discorrendo, né, sobre questões particulares, como morte violenta, suicídio, né, morte por acidente, vai falando sobre situações da compreensão, vai falando da surpresa, do improviso ao lidar com a situação da morte, da sensação que muitos espíritos têm que ainda estão vivos e aí não entendem a frustração de não ter mais contato, conseguir falar com as pessoas, né? E Kardec vai discorrendo uma série de informações muito ricas e eu convido todos vocês a fazerem a leitura, né, dos comentários de Kardec após a questão 165 de O Livro dos Espíritos. Bom, gente, o nosso tempo é curto, tem muito mais sobre esse assunto, mas para a gente ter um início, né, de entendimento e de compreensão, a gente já teve essa chance, essa oportunidade, né, com todo esse esclarecimento de Kardec, dos Espíritos, de André Luiz. Então, hoje, a gente já deu mais um passo nesse esclarecimento espiritual para o nosso progresso. Então eu desejo que todos vocês, né, que estão assistindo esse vídeo possam refletir sobre as suas atitudes, sobre o que vocês têm feito na vida de vocês, buscando ter uma vida cada vez melhor, para assim poderem progredir, poderem se desenvolver, né, e reduzir a chance ou o risco de uma eventual perturbação prolongada, né, após o nosso desencarne. Eu tenho 47 anos, acho que ainda tenho um longo caminho pela frente de vida nesse planeta, encarnado ainda, mas cada conhecimento que a gente vai adquirindo, né, vai nos preparando para esse momento que ele é inevitável, né? A única certeza que nós temos na vida é que um dia a gente vai desencarnar, a gente vai deixar esses despojos materiais aqui, nessa roupagem material aqui na Terra, para seguir o curso da vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, a nossa única vida, né? É do espírito, ora no corpo físico, ora sem ele, mas a vida do espírito é a vida que permanece, que sempre, né, que desde o momento que fomos criados, ela existiu e vai continuar existindo, né, para todo sempre. Então, que essa consciência possa ser expandida em cada um de nós e que a gente possa, assim, ter mais clareza, né, e auxiliar os irmãos que precisam também desse esclarecimento. Então, queridos amigos, um forte abraço para todos e vamos agradecer a Deus por esse aprendizado, por essa oportunidade de estudo, de reflexão, possamos realmente nos preocuparmos com aquilo que realmente importa, que é o nosso progresso moral, que é a nossa evolução, que é o nosso melhoramento, Senhor, para que possamos evoluir espiritualmente e assim contribuirmos com os nossos irmãos que necessitem de auxílio através do nosso exemplo, do nosso desprendimento, desenvolvimento das nossas capacidades de amor ao próximo. Senhor, nos abençoa, nos acolha, fica conosco, graças a Deus. Obrigado, pessoal. Beijo, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.